No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Grupo Tati hoje detém Band Litoral, SBT Vale do Paraíba e a maior afiliada de Campinas, e Ribeirão Preto Local e NET. E o grupo de rádios. Eu estou aqui direto da Flórida, com uma personalidade que é o Dr. Davi Wipp. Ele vai falar um pouco da vida dele para nós, que na realidade aqui em todo lugar que a gente vai, ele é uma celebridade, né, na realidade, até porque devido à profissão dele e até onde ele chegou. E ele vai contar a história direitinho de tudo como começou. Dr. Davi, obrigado por estar com a gente aqui, pela sua elegância e dar teu tempo aí para o Grupo Tati para ouvir um pouco da sua história. Como é que você começou? Primeiro é um prazer te receber, um amigo de tantos anos. Imagina. Você faz parte da minha história, você sabe disso. Pois é, nós temos uma boa história. É. Mas eu sou filho de imigrantes, parte de pai libaneses, parte de mãe italianos, que vieram começar a vida. Então, aos 5 anos, meu pai achou que eu já devia entrar na escola. E entrei numa escola, um acordo com uma escola de padres. Eu fiz um primário no São Francisco Xavier. E na sequência, ginásio e científico, à época era isso, uma escola estadual, Alexandre Guzmão. Fiz logo um concomitância com o científico, cursinho, e entrei com 17 anos na Faculdade de Medicina do ABC. E aí é um dado curioso. Eu estava lendo a tua biografia, que depois vai estar tudo hospedado nos portais de notícia, no Cartão de Visita, no TH+, na Rede Brasil Televisão, no Correio de Papagaio do Sul de Minas, fora outro, Santa Catarina e tal. E eu queria que você me falasse sobre isso, que você hoje é professor lá. Pois é, eu entrei na segunda turma como aluno. Eu me formei depois de 6 anos, aí eu prestei exame no Hospital das Clínicas da USP para fazer residência. Então, na USP eu fiz residência, 3 anos, mestrado, doutorado, livre docência. Depois eu quero que você comente comigo
as teses que você defendeu nesse meio do caminho, o mestrado e tal, é bacana. Eu fiz a livre docência e depois eu prestei concurso para professor titular de infectologia no ABC e me tornei professor titular do ABC. Na sequência, diretor da Faculdade de Medicina do ABC e agora reitor do Centro Universitário FMABC. Então é bacana porque eu comecei como aluno de uma faculdade nova na segunda turma e hoje eu sou reitor de um centro universitário consagrado, com 53 anos de existência. Então, foi uma vida realmente muito dura. Agora, é curioso, né? Primeiro, por que eu virei médico? Na minha época, meu pai, eu falei que de origem muito humilde, meu pai tinha um sonho, que o filho fizesse faculdade. E era uma de três, né? Ou faculdade de medicina, engenharia ou direito. Eu tenho 2 irmãos advogados e eu médico, o mais velho. Então foi isso. Aos 17 anos, você não tem maturidade e nem discernimento para fazer grandes escolhas. Dá certo ou dá errado. Também naquela época não tinha muito isso. Agora, você percebeu que em algum momento, bem nesse início, você tinha vocação para coisa, não? Não, pelo contrário. Isso é bom falar. Meus 2 primeiros anos, primeiro e segundo ano de medicina, foi um desastre. Seguramente dos piores alunos da história. Porque eu era muito jovem. Bacana isso. 17 anos, 18 anos. Imaturidade. Imaturidade total. Uma encrenca. No terceiro ano eu falei, espera um pouco, tem que ser diferente. E a partir do terceiro ano eu me apliquei muito e fiz os últimos anos muito bem a nível de prestar um exame hiper concorrido, que é ser residente total das clínicas da Universidade de São Paulo, entrar. Haviam 2 vagas, eu entrei numa das 2 vagas da minha área. Mas foi uma escolha, assim, escolha escolhida, não teve muita razão de ser. As pessoas, não, você tem dom, teve dom, não. Eu tenho uma história de muito esforço, eu sou extremamente estudioso e atualizado. Mas eu falo para os meus filhos, seguramente vocês são mais inteligentes do que eu. Agora, para ter o esforço, a dedicação, tem que ralar 24 horas por dia. Agora, vamos de um início, que foi aonde, profissionalmente inclusive, vou tirar a liturgia do seu cargo, vou te chamar de você, no seguinte, que teve a questão que já faz algum tempo, a tua experiência sobre AIDS. Eu sei que você tem várias experiências, mas como é que chegou nessa época e como é que foi? O que você viu? O que dá para você falar relacionado a isso? Isso é uma grande história. Não, isso aí é um case, né? Como isso é um case e você vai entender por que isso é uma grande história. Né? Eu, em 1982, eu era pós-graduando da Universidade de São Paulo. Então eu estava atento às novidades do mundo e percebi que há um ano antes havia uma doença despontando no mundo, especialmente nos Estados Unidos. E era a sua área já? Era infectologia. Já era infectologia. Bem minha área. Então eu percebi que alguns casos de uma infecção incomum, que era um tipo de pneumonia, estava fazendo adoecer um perfil de pessoas que tinham em comum a homossexualidade. Naquele momento, algo extremamente estigmatizado. E eu falei, chegou nos Estados Unidos, basicamente Nova York e São Francisco, isso um dia vai chegar no Brasil. E esse é um dado que é extremamente relevante. Em 1982, eu já tinha consultório particular com Vicente Amato Neto, grande professor, meu professor, e com Marcos Boulos. Marcos Boulos, professor de medicina, e apareceu um indivíduo no consultório, oriundo do interior de Minas Gerais, muito magro e com febral. Então, ele foi internado por um outro motivo, ele teve um quadro agudo de vesícula. Foi operado e o cirurgião, foi estranho, e biopsiou, tirou um pedacinho do fígado e dos gânglios. E nós vimos que era uma infecção oportunista, Mycobacteria avicentracelular, prima irmã da tuberculose. Estava aí o primeiro caso autóctone. O que é autóctone? Quando o indivíduo, um brasileiro, pegou AIDS de outro brasileiro. Ele não havia viajado, nunca saiu do interior de Minas, e é o primeiro caso autóctone de AIDS no Brasil. Então, esse meu grupo
descreveu e publicou o primeiro caso. A publicação foi em 83. Olha, nós estamos falando de 42 anos atrás. Caramba, é verdade. E aí eu sei contar toda a história do primeiro caso. Vamos lá. E teve grandes participações nessa história. Primeiro por conta de ter descoberto o primeiro caso. Depois de ter ajudado muito na confecção de lei, que é mérito do presidente Sarney, à época presidente do Senado, que fez uma lei que disponibilizou e disponibiliza medicamentos para AIDS para todo brasileiro sem custo. Isso muda a história da humanidade. Então, mas essa questão que aconteceu, até para que evoluísse o tratamento de qualquer doença hoje, vamos falar até atualmente, tem que envolver a questão da política, não tem outro caminho. Né? Mas vê bem, estou te falando do primeiro caso de AIDS de 82. Tá. Até 96, morreu a grande maioria dos brasileiros, de pessoas do mundo inteiro, não tinham remédios. O AZT surgiu mais ou menos em 88, e era um remédio único. Agora, o coquetel forte, que muda a história, é 96, graças a uma lei do presidente Sarney, que um dia me liga e fala, Davi, eu estou ouvindo falar de um tal de medicamento para AIDS, o que você acha? Eu falei, presidente, eu acho que isso vai mudar a história. E ele fez a lei e o presidente Fernando Henrique promulgou essa lei. Esta lei, obrigando que o SUS desse medicamento a todos os brasileiros que precisassem sem custo, o que ela fez? Hoje, ninguém morre de AIDS. E mais, cortou a transmissão. Um paciente HIV positivo que toma medicamentos, Ele não inibe transmite. a replicação do vírus, não fica zero, mas fica próximo, não transmite. Então, eu sou amigo e médico do presidente Sarney até hoje. E ele diz que essa lei foi um dos 3 maiores méritos que ele teve na carreira política dele. E é mesmo. Porque o Brasil foi o propulsor desta política de distribuição de medicamentos gratuitos para o mundo inteiro. Então, é uma grande história. Nesse intervalo, nós criamos algo também que foi muito significativo, a Casa da AIDS. E é uma história bacana, porque a Casa da AIDS era o ambulatório do Hospital das Clínicas que tratava de pacientes com AIDS, totalmente diferente. Trabalhava em 3 períodos, das 8 a meio-dia, meio-dia às 4, das 4 às 8 da noite, era muito profissional. Então tinha dentista, tinha oftalmo, tinha tudo ali dentro. E as pessoas se identificaram muito com a Casa da AIDS, os pacientes. E aí outro fato que é interessante, quando nós resolvemos chamar de Casa da AIDS, nós fomos muito criticados. Porque tinha uma visão totalmente distorcida. Para mim, casa é acolhimento, é aconchego, é trazer para perto. E foi o que a Casa da AIDS fez. Aconchegou, tratou. E da Casa da AIDS surgiram os principais trabalhos científicos, claro, ligados ao Hospital das Clínicas e USP, que motivaram a descoberta dos medicamentos que hoje são medicamentos de ponta para o tratamento da AIDS. E também esta Casa da AIDS fez com que despertasse o interesse de outros países do mundo. Nesse momento eu fui convidado pelo presidente de Angola. É isso que eu ia lhe perguntar. Como é que chegou nesse ponto? Veio o ministro de Angola da Saúde, o Zeca Vandume, em nome do presidente, o Zé Eduardo Santos, me convidar para coordenar o grupo de assessoria técnica ao governo de Angola, para AIDS, epidemias e endemias. Então eu fui contratado por Angola para montar um grupo, e assim foi. Nós fomos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biológicos, um grupo muito grande de brasileiros que morou na África, morou em Angola por muitos anos. Eu perdi a conta das vezes que eu fui para Angola. E é uma das minhas maiores e melhores experiências. Você poder coordenar, ajudar um povo que precisava muito e fazer com que a história mudasse, mudou a história. Nós interferimos muito no corte da transmissão de mãe para filho da AIDS na África. Quando eu cheguei em Angola, 50% das mulheres HIV positivas transmitiam para os filhos. Não tinha sala de parto, não tinha material esterilizado, não tinha avental, não tinha medicamento. Então, este grupo multiprofissional de brasileiros ajudou a mudar essa realidade na Angola. Então, é uma experiência que é inusitada. Quer dizer, de onde vem essa característica de trabalho em campo?
E essa é uma história também que eu acho que é importante. Eu queria até que você falasse, para você não perder o raciocínio, que tudo isso que aconteceu, esses contatos que veio, o presidente ligou e tal, por que o Davi Wip? Pois é. Essa é outra história. Vou chegar. Essa história. Por que o Davi? Eu quero saber. Essa é uma história bacana. Eu acabei a residência do Hospital das Clínicas e o professor titular era o Vicente Amato Neto. Você já tinha uma comunicação boa, um bom relacionamento com as pessoas? Eu era tímido. Que coisa, como muda, hein? Mas olha como muda a vida. É. Eu devo muito ao Amato, eu vou explicar. Comportamento, Mas aí o Fulvio Pileggi, que é outro, foi um ser excepcional, era diretor-geral do INCOR, Instituto de Cardiologia, professor titular de cardiologia da USP. Chamou o Amato, amigo, e falou, eu preciso que o infectologista venha cuidar de infecção em cardiologia no INCOR. E o Amato convidou hierarquicamente, e ninguém topou. Eu era mais novo e topei. Então eu fui ser infectologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Naquele momento o INCOR era o hospital das grandes personalidades. Era a referência. Eu lembro disso, eu era moleque, era a referência. É um hospital até hoje espetacular, mas naquele momento todos os políticos, todos os empresários internavam no INCOR. E eu era o infectologista. Então aí, graças a isso, eu fui conhecendo pessoas, políticos, personalidades. Eu passei a cuidar, a pedido do Fulvio e do Amato, da família Sarney, antes do Sarney ser presidente em 85. Eu fui um dos médicos que tratou do Tancredo Neves. O chefe da infecção era o Amato. Eu era o mais novinho que ficava do lado do Tancredo Neves. Então, as histórias começam muito pela minha ida, por conta da minha ida para o INCOR. Eu fiquei muito próximo, médico de cabeceira de doente, de muita gente, inclusive da família Sarney. Família Sarney, eu estou na 4ª geração. Aqui no Brasil tem umas coisas interessantes, né? Que quando o médico começa a despontar e as coisas começam a dar certo, eu diria, as personalidades, fora tirando a parte política, as personalidades mesmo de artistas e tal, começam a procurar o Davi Wip para que todo mundo fica apavorado. Vamos no que está mais em evidência, que conhece a... Eu trabalhei no SUS 40 anos. Eu me aposentei no Eu queria falar com você o negócio do SUS, mas a gente não vai polemizar nada, mas eu queria te falar depois a gente comenta sobre isso, eu quero saber a relação. Vamos terminar o seu raciocínio primeiro. Então eu sou médico, trabalhei no Hospital das Clínicas, no SUS, 40 anos. Eu fui diretor do Emílio Ribas, Hospital Público. Fui diretor do INCOR, fui presidente da Fundação Zerbini. Então tem um monte de histórias ligadas ao serviço público. Em paralelo, eu sempre tive clínica particular. E você sempre gostou de estar envolvido? Porque mesmo você estando trabalhando em um órgão público, existe a questão de, quando você falou hierarquia agora há pouco, a questão política, né? Então você tem que saber lidar também com as pessoas. Mesmo você tendo a tua clínica particular, que normalmente é assim que funciona, você está envolvido numa função de baita responsabilidade, na realidade, social. Pois é, bebê. Estava te falando do time. Tem uma foto. O time é boa, É muito boa. Tem uma foto. Eu estou no carnaval, no Clube Atlético Ipiranga, onde eu nasci, formado. Minha mãe me obrigou. Você é amigo do Nico, não é? Nico. Depois você vai contar a história do Nico e o Lin. E aí minha mãe me obrigou a ir no carnaval. Tem uma foto que eu estou sentado aqui, hiper emburrado, porque eu não gostava. E eu não gostava de falar em público. Aí aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida. No 3º ano da faculdade surgiu o Projeto Rondon. Que foi famoso na época. Famoso. E nós, a faculdade da ABC, se envolveu. E o diretor me chamou e falou, você vai ser o vice-coordenador da área de medicina. E eu fui para o Vale do Jequitinhonha, Araçuaí, que era um dos lugares mais pobres ainda do país. E nós tínhamos um campus. Então, eu era o vice-coordenador, mas de fato coordenador. Isso me expôs muito. Eu tinha que falar com autoridades, tinha que falar com o povo, tinha que falar com o governador, com o secretário, e eu tive que falar. A outra foi o Amato. O professor Amato me chamou e falou, Davi, médico tem a obrigação de falar. Se médico não falar, vai falar quem não sabe. Então você se vira. E tinha um programa... Bom, eu sei que não é tão ético, mas
tem muito que sabe falar muito fala tudo, e fala errado também, né? A gente vê muito, no jornal a gente vê muito isso. Mas olha que coisa interessante. E tinha, naquela época, um programa na Jovem Pan, nós tínhamos 1 minuto para falar de um assunto de relevância que o povo entendesse. Que é o Minuto Cidadão que eles falam, né? Tá. Me dava mais trabalho preparar 1 minuto que uma aula. Mas isso foi me expondo. E as coisas foram muito curiosas. Na comunicação da doença do Tancredo Neves, hoje, até a gente comenta sobre isso, era uma comunicação muito confusa. Já do Mário Covas, que eu fui médico do governador, amigo muito próximo, Mário Covas um dia me chamou, ele governador, falou, você fala em nome do governador, fala em nome do governo de São Paulo, sobre a doença do Mário Covas. Eu quero transparência total. E aí não tem conversa, você tem que ir lá falar com milhares de jornalistas e dar satisfação o tempo inteiro. E aí se criou algo que eu acho também muito importante. Não se omitir informações de qualquer pessoa. O paciente tem o direito de não querer que... De se reservar. De se reservar, você respeita. Agora, se é para falar a verdade. E esse sempre me foi meu acordo. É para falar, vou falar o que está acontecendo. E assim foi com o Mário Covas, que é o paradigma dessa história de comunicação. Não? Nossa, foi gozado, porque eu até brincava com os jornalistas, nós acabamos com o off. Não tinha off. Era tudo verdade. Nós falávamos. Não dava tempo de você ser questionado. Não tinha como. E foi assim. Tem histórias fantásticas. Depois, até uma delas é muito bacana. Talvez a mais emocionante da minha vida foi uma entrevista coletiva a respeito do Mário Covas. Então, isso me expôs a falar publicamente. Aí eu peguei o gosto, não paro mais. Qualquer coisa eu te chamo para falar. Mas vamos lá, termina o teu raciocínio de Angola, que aí você foi para Angola. Angola, eu coordenei, nós fizemos muitos projetos para Angola importantes. Pode ir. Nós trouxemos muitos angolanos para treinarem no Brasil. Foram muitos médicos brasileiros, cirurgiões, para treinar cirurgiões angolanos. Então foi um projeto espetacular, que esmoreceu um pouco durante a pandemia e agora nós estamos querendo voltar, porque Angola, obviamente, é um país que eu amo. Eu tenho muitos amigos em Angola, do tipo ir a casamento, festa. Quer dizer, eu me sinto meio angolano mesmo, né? De tanta amizade e tão próximo que nós ficamos. E aqui é a mesma coisa, eu cuido de angolanos, muitos vêm ao Brasil para nós cuidarmos. O angolano, antigamente, ele tinha as limitações médicas de Angola, e procuravam outros países. E o meu grupo que começou a trazer os angolanos para serem cuidados no Brasil. Então eu tenho uma história com Angola, tanto do ponto de vista de coordenar esse grupo, mas também de proximidade com o povo de Angola muito grande. Eu queria te perguntar uma coisa, você falou do negócio do SUS, e você está nos Estados Unidos, eu sei que você vem muito para cá, até inclusive que você cuida de pessoas aqui também, e Angola. E eu ouço aqui falar, muita gente, hoje com a comunicação aberta, do jeito que está, tem coisas que são fakes, né? São coisas que o pessoal cria para criar, e coisas que são realmente verdadeiras. O pessoal fala muito, assim, tirando a parte política de lado, aqui a questão de, vamos falar de diferença de cultura, de país. O que você tem para falar do SUS, independente de você estar alinhado, ou esteve alinhado no governo e tal, relacionado a Estados Unidos, de atendimento? O que você... Porque eu vejo que algumas pessoas hoje estão entendendo, estão valorizando o SUS. O SUS é o programa mais abrangente de assistência do mundo. Imbatível. Não tem nada igual. Eu me arrepio, eu realmente me emociono em falar do SUS. Quem não acreditava no SUS viu o que aconteceu na pandemia. E é um fato indiscutível. Grandes nações, Itália, França, Espanha, Alemanha, ruíram. Parte dos Estados Unidos não deu conta da pandemia. E o Brasil não sucumbiu. O Brasil deu conta por causa do SUS. O Estado de São Paulo liderou, inclusive um grupo que deu as normas para o Brasil inteiro. E porque o São Paulo sustentou a epidemia não só no Estado, como no Brasil inteiro? Tinha uma política de SUS, de Estado, muito forte.
São Paulo, as pessoas talvez não saibam, São Paulo tem 103 hospitais estaduais, 75 ambulatórios de especialidade, que é o que é de mais moderno no mundo. Então, o SUS é um sistema robusto, mal financiado, muitas vezes mal entendido, mas a grande complexidade do atendimento à saúde no Brasil, quem faz é o SUS. Quem faz transplante de órgãos é o SUS. Aonde estão os doentes graves? O primeiro transplante de coração? O primeiro transplante de coração, o boiadeiro foi lá para trás. Né? Da era moderna, 85, eu era o infectologista responsável. Tá? Outra história curiosa. Você viu já que eu tenho o doutorado em livre docência em transplante de coração. Eu vou falar aqui depois. Transplante de fígado, eu fui infectologista dos 100 primeiros transplantes de fígado. Então é toda uma história que ela acaba se entrelaçando. Isso se deve a quê? Ao SUS, que é um sistema público que assiste aos 213 milhões de brasileiros. Você tem a medicina complementar e suplementar, mas todo brasileiro tem direito ao SUS. Ele atende a alta complexidade, ele atende ao transplante, mas também ao SUS, que tem um programa espetacular de prevenção, de vacinas. Tem o programa da família, com milhares de equipes. Então, não há, na minha opinião, nada comparável ao SUS, nem nos Estados Unidos e nem em outro país. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Aqui, você já teve alguma experiência aqui nesse sentido de pessoas que ficam doentes e tal ou não? Aqui já teve aqui, não? Aqui eu atendo muito brasileiro, né? Só para deixar claro que eu atendo do ponto de vista de amizade. Amizade, amigo. É que acontece muito. Nós chegamos aqui para entrevistar, estou até com o doutor Irineu, que fiz entrevista com ele outro dia, e já todo mundo aqui que está com a gente começou a se consultar com ele. Mas é engraçado, né? As pessoas sabem que eu estou aqui recentemente. Um amigo, grande amigo médico, o netinho ficou doente, não tive dúvida. Trouxe para cá e eu cuidei. Então, isso é normal, né? Isso acontece muito. Agora, quando eu precisei do hospital aqui, as pessoas que eu encaminhei foram muito bem atendidas. Mas não pelo sistema público americano, pelo sistema privado, porque o brasileiro que vem aqui passar férias não tem direito. Às vezes a maioria dos brasileiros já vem com seguro-saúde, essas coisas. Eu venho, eu também. Todos nós. Não tem como, né? Não tem como. Você vem protegido, porque pode acontecer qualquer um. Mas eu trago a minha malinha de medicamentos. Ontem, eu não vou dizer o nome, um indivíduo fantástico, um comediante fantástico do Brasil, teve um problema aí de uma infecção. Ele está hospedado na casa de um vizinho brasileiro, não teve dúvida. Veio aqui, eu fiz um curativo, deu antibiótico, está tudo certo.
Mas vamos lá, dessa questão de Angola, que conseguiram controlar a AIDS, qual foi o o que veio na sequência que você pode contar? Olha, você vê que tem dois fatos que eu acho, inclusive históricos, que mudaram a infectologia. Quando eu me formei, era muito uma especialidade parasitária. Trata malária. Eu vi isso aqui, todas as especializações dele tem essa parte parasitária. E depois, eu entendo que dois fatos mudaram a história ao meu ver, da especialidade. Uma foi a doença do Tancredo Neves, presidente da República no ano passado. Ele começou a ser tratado em Brasília e foi transferido para o INCOR. E na vinda dele, o principal fato da doença foi a infecção. Então trouxe à tona muito a infectologia. E depois a AIDS, em 85, aí chamou a atenção de vez. Né? Então eu vejo esses dois fatos como muito relevantes para a especialidade. E vem vindo, a cada tempo, uma epidemia, H1N1. Eu sou do tempo, como estudante de medicina, da epidemia pelo meningococo e a meningite. Você não era nascido, mas os pais tiravam os filhos das grandes cidades e levavam para o litoral, levavam para a montanha para não pegar meningite e meningocócica, porque morriam. O que mudou a história da meningite e meningocócica, de novo, foi a vacina. De repente surgiu a vacina e controlou. Mas depois, vindo em funções diferentes, eu peguei a epidemia da H1N1, que foi um negócio dramático. Matou gente, né? Matou um monte de gente. Muita gente. Eu era diretor do Emílio Ribas, assim, um desastre. Aí é uma coisa curiosa de comunicação. Se me perguntarem quando você mais falou publicamente, foi na epidemia de H1N1. Porque o Emílio Ribas era o hospital do centro, da referência mundial, e eu dava entrevista para a Coreia, para o Japão, não parava de falar, né? Tentando transmitir a nossa experiência. Isso porque ele era tímido. Olha o que foi, onde eu fui parar, né? Mas, então, eu venho de epidemias e, curiosamente, aparece o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2, e eu vi o primeiro caso de Covid também no Brasil. Então, eu acabei de escrever um artigo, que é muito interessante, e esse artigo, o nome do artigo é das 50 milhões de mortes do HIV a 7 milhões de mortes do Covid. Por coincidência, eu vi o primeiro caso de HIV no Brasil e vi o primeiro caso de Covid no Brasil. São duas histórias que eu conto inteiras. Vamos falar, eu sei que você tem muita história para contar e, a sua experiência é uma coisa incrível. E sei também que você, quando você falou que eu não paro de falar, mas você participou de vários, não digo nos últimos tempos, já mais de 20 anos que eu vejo você fazendo, eles te chamam para fazer programa de televisão, para explicar. Você teve algum problema de falar, não, mas espera aí, o doutor está equivocado, não é assim, é assado? Ou você é aquele cara que realmente é o que passa para mim, que tem uma baita de uma notoriedade, que é o cara que é ovacionado como médico infectologista? Porque, inclusive, vamos falar da importância da infectologia, né? A infectologia, na realidade, ela está envolvida em tudo que você possa imaginar, transplante, tudo. Por exemplo, você faz um transplante e você tem que estar acompanhando. Tem dois problemas. Não tem outro caminho. A rejeição... Ou rejeita ou infecta. Mas tem uma história que é uma história que eu acho legal. Eu respeito muito o jornalismo e o jornalista. Eu jamais deixei de atender um jornalista. Já fui criticado. Talvez seja isso. Já fui criticado. Eu fui secretário de Estado 2 vezes. Somando as 2 vezes, são quase 6 anos. Secretário da Saúde 4 anos e 7 meses. Então eu fui muito criticado. Mas eu entendo a crítica como algo que tem que ser feito mesmo, construtivo, e você tem a obrigação de dar satisfação. Sou secretário. Agora, você não era secretário por causa do salário, secretário por causa do poder. É porque você, como secretário, você teria força mais para conseguir as coisas, socialmente, vamos dizer assim, vai. É isso? Primeiro, missão. Missão, tá. Segundo, é sair individual para o coletivo. Tá. Imagine um secretário de Estado da Saúde. Porque é uma baita responsabilidade. De São Paulo, é o segundo cargo na saúde mais importante. Primeiro é o ministro, depois é o secretário de um Estado, que tem 46 milhões que é o de habitantes. Mas é primeiro missão. Segundo isso, o respeito à informação. Eu fui muito criticado.
às vezes com razão, outra razão, porque o secretário de Estado, você controla pouco, né? O teu poder Não, é um poder... às vezes foge das suas mãos. As Foge, coisas. você... Mas então, respondendo ao que você me perguntou, eu fui muito criticado. E a crítica eu sempre entendi como algo que tem que ser feito e respondida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as pessoas falam de fake news. Eu me bato contra fake news a minha vida inteira. Eu falo o seguinte... Fake news já existia bem antes. Fake news em saúde é crime. O indivíduo deveria ser investigado e julgado, e se for o caso, preso. Porque isso é um desserviço à sociedade e à humanidade. Então, eu já tive muitos problemas muito sérios do Covid, então foi um caos comigo e com a minha família. Você vai contar. O que aconteceu. Então, vê bem, o mar não é azul como nem o céu. Tem subidas, tem descidas. Não, eu costumo dizer o seguinte, a exposição, seja lá qual for, vem o troco. É difícil. É difícil. Agora, primeiro, eu me preparo muito. Você me falou que vinha me entrevistar, eu me preparei para a tua entrevista. Jamais eu falo em público sem que eu não me atualize. Primeiro que eu estudo muito. Eu tirei as coisas aqui para não atrapalhar a entrevista, estava estudando. Eu estudo muito. Segundo, eu não minto. Nunca menti. Mas você vê que a minha entrevista é totalmente informal. Eu deixo você falar. Eu quero que você conte. O editorial institucional, eu quero que você conte da sua história, entendeu? Isso é o importante. Então, veja, os jornalistas, eles confiam em mim. Porque, primeiro, porque são atendidos e respeitados. E segundo, sabe que eu minto. Por mais que me doa, tem coisa que eu não posso falar. Eu entendo. Aí eu falo, olha, mas eu falo para o jornalista, eu não estou autorizado a falar, sinto muito. Agora, quando eu falo, pode escrever, porque eu não minto. Isso que dá a credibilidade do mesmo jeito que eu confio nos jornalistas. Eu tenho que ter um jornalista que vai me entrevistar e eu sei que ele consegue repassar exatamente o que precisa ser dito. Vamos falar antes que a gente chegue na Covid, que foi um desastre e também foi uma experiência, né? E eu queria também tua opinião da situação atual hoje. Você tem mais alguma história que você possa contar nesse meio tempo? Porque quando eu falo que você foi trabalhar, que você teve o cargo de gestão no governo, não, porque o cara é político, porque não sei o que, tal. Mas, sempre com a mão na massa. Bem, eu fui convidado para ser candidato a tudo. Vereador, eu acredito. Prefeito de São Paulo, deputado, senador, governador de São Paulo. Foi lançado meu nome, candidato a governador pelo PSDB. Eu nunca aceitei disputar cargo que tinha a ver com votação, não porque eu não goste, não, eu acho que eu não tenho genética para isso. Respeito muito político. As pessoas falam mal de político, tem muito político aí espetacular, que trabalha muito. Isso é verdade, isso é verdade. Eu conheço alguns também. As pessoas generalizam, e não é isso. Eu respeito muito político, eu acho que a política é o dia a dia de todo mundo. Só que eu não tenho essa genética, eu não sei ser político, eu sou um executivo. Eu fiz uma entrevista com o Ratinho, até não quero misturar, e o Ratinho foi deputado muitos anos atrás. Eu falei, o duro que tem político que vende a mão e não entrega. Eu falei, é verdade, saca? Esse é o problema, ele falava. Mas veja, eu não tenho o perfil para candidato para essas coisas. Eu sempre fui um executivo técnico. Agora, o cargo de secretário de Estado, você tem que ter uma função política. Não tem como. Você fala com o vereador, com o prefeito, com o deputado, você fala com o senador, você negocia com o ministro. Para dentro do governo, você tem que convencer o governador, tem que convencer seus pares secretários. Se você não tiver o perfil político, você não sobrevive um dia ao Agora, não tem uma coisa interessante? Os caras pedem muito, mas em contrapartida você fica sabendo, as informações chegam mais rápido para você. Mas tem uma coisa, pode perguntar para todos os políticos que você conhece. Eu, como secretário, tinha o sim e tinha o não. O sim eu cumpria, o não eu justificava. Eu falei não 99% das vezes. Porque não tem verba, não tem possibilidade. Agora, você tem que ouvir e quando você não pode atender, você tem que justificar. Não é porque eu não quero, não é porque eu tenho preferência, eu nunca tive. Tive partido político, até fui do PSDB muitos anos. Mas, no cargo, não havia essa diferença. Tem o sim ou não. Por isso que muitos hoje ainda falam, você foi um bom secretário, porque você justificou o não. Você explicou por que não.
Então é interessante. E te dá uma bagagem melhor. Né? Vamos falar então, são situações atuais, mas vamos do início. Até a que ponto você começou na época da Covid? Qual foi o seu primeiro envolvimento nessa história? Ou se você foi um dos primeiros a ser procurado relacionado a isso? O que aconteceu é o seguinte, eu vinha com a história de secretário de Estado. Tá. E eu sou muito amigo do João Dória. Tá. Amigo e médico do João Bom, Dória. eu sou amigo dele profissionalmente, também sou amigo dele na área da comunicação, né? Mas eu médico dele, da família, há muitos anos. E quando começou o Covid, o João Dória, governador, me ligou. Falou, Davi, eu quero que você coordene a epidemia no estado de São Paulo. O centro de Ou seja, de contingência. Eu falei, tá bom. Chamei a Tereza, os filhos, assim, não há hipótese. Porque eu, em 2016, eu quase morri. E por um monte de fatos, assim, inacreditáveis, eu acabei fazendo um cateterismo e 3 estentes. Puta, engraçado, ninguém sabe o que o médico passa. 2016, olha que história, tem que ser contada porque ela é muito... Não, ninguém imagina isso. Pois é. Mas eu tenho uma filha advogada, que é uma figura. E ela chegou, pai, você é um cara que não se preocupa com as tuas coisas e tal. Eu falei, bom, cara, o que você quer? Eu quero que você procure um escritório de advocacia que eu vou recomendar à advogada para dar uma olhada nas tuas coisas. Uma das sugestões fosse que eu fizesse um seguro de bem cessante. Médico vive do que trabalha, não trabalhou, não ganha. Eu chamei uma seguradora e veio o representante e falou, você tem o perfil, tem que fazer alguns exames e tá tudo certo. Que é para saber se você, para ver se cabe o seguro e tal. Olha o que acontece. 2 dias depois, o corretor me liga e fala, seus exames estão muito ruins. Você vai ter que fazer mais exames. Na hora que eu me dei conta, o laboratório encaminhou os exames do meu pai, não os meus. Encaminhou os exames do Davi Wipp. Davi Wipp era meu pai. Eu sou Davi Everson Wipp. Então, a seguradora pediu mais exames em cima... Daqueles exames? Do meu pai. Tá. Que é inacreditável, né? Não viram RG, CPF. Bom, encaminhado. Errado. Falei, quer saber? Eu vou e faço. Então, em cima de uma informação totalmente equivocada, eu não tinha um exame alterado. Pô, será que esse laboratório não arrumou um problema com a sua filha? Não arrumou porque eu jamais falei o nome do laboratório, entendendo que isso acontece. Tá. Mas, no fim, olha o que foi acontecer. Bom, eu vou fazer o eco, que é uma ultrassom de coração, e o teste de esforço. Quando eu vou fazer a esteira, eu me sinto cansado e a pressão sobe. O pessoal fala, tem alguma coisa errada. Para o exame. Fui para o Sírio, fiz uma tomografia de coronárias, o Roberto Calil vai olhar e falou, tem coisa. Isso era 11 horas da manhã. A 1 eu sou internado, e vem ele e me diz, você vai ter que fazer um cateterismo. Eu falei, calma, eu preciso de 2 horas para assinar os papéis que faltam. Minha filha tinha coordenado a arrumação. Bom, às 15 horas eu vou para o cateterismo. 6 horas da tarde, a anestesista me acorda. Eu falei, foi bem? Ele falou, foi ótimo. Você tinha 2 coronárias com 96% de obstrução. Colocou estente? 3 estentes. Eu ia morrer em casa. Bom, com 3 estentes, o João Dória me convida para ser coordenador. Minha família falou, nem morto, você não vai. Mas revolução, cara. Vocês me conhecem. Eu não vou me esconder. E fui e assumi a coordenação do centro de contingência. E montei um grupo, que é um grupo espetacular. Epidemiologistas, infectos, cientistas. Isso eu vi no vídeo institucional que o governo fez. Coordenou o estado de São Paulo, deu normas para o Brasil inteiro. Então, um grupo espetacular. As histórias são... Até te mandei o filme do documentário. Mas houve uma baita... Houve uma... O trabalho que vocês fizeram, que a gente já que foi eficiente, houve muita resistência, né? É difícil você andar junto. Politizou. Politizou e foi um equívoco a politização, porque esse grupo é um grupo extremamente preparado, técnico, né? Cientificamente indiscutível, e que fez o que tinha que fazer. E você vai até ver no filme que eu falo que 2 coisas mudaram a história da pandemia. O distanciamento social e a vacina. E as 2 coisas têm a ver com o estado de São Paulo. Então, as pessoas falam, mas não tem como, né?
A história, você vai ver, eu falo isso, a história conta a verdade. No meio desta confusão toda, eu fui super atacado. Né? Atacado violentamente nas redes sociais, porque eu fiquei doente. E é engraçado que a rede social, o efeito que ela faz no ser humano, né? Mas olha, o que me É engraçado, porque eu deveria nem ligar, né? Mas é um cara que tá falando, não tá falando na sua cara, mas tá falando. Não, é bem. É. Eu fiquei doente, eu fui um dos primeiros a ficar doente, fiquei ruim, Você pegou? peguei Covid. E como é que você pegou isso? Como é que foi isso? Não dá pra... Eu falo, não, nós vamos pegar o cara que tá coordenando, vamos pegar ele pra ele sentir como é Super que... exposto, naquele momento ninguém usava máscara. Entrevista 24 horas por dia, doentes. o Muita tempo inteiro. gente. Muita gente, não tinha Você como. quase foi pro... Eu só não fui internado porque não se tinha o conhecimento. Hoje, eu teria sido internado, passei mal. Bom, quando eu passo mal, eu fiquei, os caras, naquele momento eram 14 dias de quarentena. No dia seguinte, eu voltei para o governo, coordenando a pandemia. E dei uma entrevista coletiva mostrando o que eu sofri. Eu falava. Eu ia dormir à noite e não sabia se acordava. Eu passei mal, tive pneumonia. Nisso polemizou em cima do como eu havia me tratado. E eu não falei. Um jornalista ao vivo me entrevistou, perguntou se eu havia tomado cloroquina ou não. Eu não vou falar. Eu não falo tratamento de paciente. Sabe por quê? Se eu falo que eu tomei alguma coisa... Você induz. Naquele momento... Qualquer coisa os caras iam tomar. Eu entrava em rede nacional de noite. O mundo ia querer tomar o remédio. Se eu falo que não, era desesperança. E eu estava vivo. Aí eu fui hiperacusado. Fui acusado pelo presidente da República, por generais. E as redes sociais quase me mataram. Chegou um momento, foi até a Páscoa de 2020. Isso aí te fez chorar, não? Hã? Isso aí te fez chorar? Eu? Eu choro sempre. Te fez chorar isso aí. Putz, mas eu chorei. Não, e viu que minha família foi ameaçada. Meus netos, você conheceu meus netos? Foram ameaçados de morte. Você tem um... Meus netos foram ameaçados. Chegou um dia, nós estávamos no Guarujá, toda a minha família, e nós super atacados. Eu chamei minha família e falei, olha, nós vamos ter que ser muito resilientes. Nós vamos ter que aguentar esse ataque. É ataque de 50% da população brasileira. É difícil. Tá? Aliás, por que é difícil? Além de ser essa situação momentânea de todo mundo bater, eu acho, ser humano, a gente pensa na nossa história. Fala, pô, eu tenho uma história, como é que os caras vêm querer... Sabe, é isso que mata a gente na questão do ser humano. Mas daí eu fiz pior. Tá. O que eu fiz? Fui em rede nacional e falei, presidente, o senhor me respeita. Eu tenho história. E não tem... Independente da política, tá? É coisa de ser humano, Não, vamos aí, tá? Me respeita como ser humano. Eu tenho uma grande história. E eu não vou ser invadido. E quem tentar vai ter consequências. Aí que piorou muito mais. Aí queriam me matar mesmo. Mas eu fui falei, que é isso? O que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz de errado na minha vida? Estava lá na frente de tudo. Peguei a doença, quase morri. Agora, seria antiético eu falar o tratamento sim ou não. Porque se fosse, era droga off-label. O que é droga off-label? É uma droga consagrada para uma doença que não está testada para outra. O tempo mostrou que aqueles medicamentos não serviram para nada. Cloroquina, ivermectina, aquelas besteiradas todas não serviram. Mas naquele momento era o que tinha, era cloroquina. Eu fui o médico que ajudei o ministro da Saúde a fazer o protocolo para o uso de cloroquina hospitalar. Então virou uma polêmica, eu perdi metade da minha clínica. As pessoas, meus amigos me ligavam, nós te odiamos, você quer matar o povo não contando como você curou. Foi um caos. E minha família, eu sou um cara de casca dura, já passei por muitos. Ora, quando você vê a tua família ameaçada, teus netos ameaçados... Você sofre, você chora. Chora de... Eu falei, mas não tem papo. E eu falei para eles, eu falei, olha, a história vai contar. A história vai contar que nós estamos fazendo o que é certo. Eu nunca me enganei com a história. E olha o que deu. Davi, a gente sabe que houve essa questão da vacina e tal. E eu preciso te perguntar isso, porque também a gente não pode ficar muito nas redes sociais mesmo. E a gente não vê isso na televisão, você vê na rede social mais. Essa questão de
de que a vacina é isso, aquilo, o efeito da vacina acontece isso, acontece acolá, o cara que tem problema no coração, porque tem a questão de coagulação e tal. Tem uma relação isso? O cara já tem um problema e não sei se você pode falar, se você tem... ele tem um problema e aconteceu porque... É uma polêmica, inclusive, sobre... Eu queria até que você contasse, que você se emocionou, né, quando o seu neto foi vacinado. Primeiro, não tem medicamento e vacina sem efeito adverso. Não existe isso. Todas têm. Quando você decide, sempre é risco-benefício. Então, não há dúvida que os benefícios são bilhões de vezes maiores então, do que isso o que eu ia risco. te dizer, a gente só fica sabendo, alguns caras, mas você imagina o tanto de pessoas que foram beneficiadas. Bilhões de pessoas no mundo. E é muito curioso vir contar essa história para mim, porque quando complica, eu sou um dos médicos que vejo. Inclusive H1N1 É claro. que morreu gente que não tinha comunicação. Falar, morreu disso porque a vacina não adiantou e tal. Então, a vacina é o grande avanço da humanidade. E graças a essa vacina do Covid, com esse perfil que foi feito, são várias plataformas, vai mudar a história das vacinas para frente. Aprimorou, ficou melhor. Então, indicação... Não só a vacina, mas a técnica para se trabalhar para a vacina. A técnica é genética. É genética. Então, assim, do ponto de vista contundente, todas as pessoas acima de 6 meses de idade precisam ser vacinadas para a vacina do Covid. Isso é um bem pessoal e social. Porque você se vacinando, você previne a doença da comunidade, do teu pai, do teu avô, dos teus familiares. Então, isso é contundente, não há discussão. Bom, é o seguinte, agora eu vou falar uma coisa do Dr. Davi. Eu queria que você me falasse que pé que está hoje, você, como é que você, qual que é a tua linha hoje? Você está envolvido hoje com algum cargo público? Você está totalmente fora, só está cuidando da sua clínica? Está com algumas novas experiências? O que está acontecendo hoje? Eu sou reitor do centro universitário, tenho mandato mais 2 anos, sou professor titular, tenho mandato de mais 3 anos, e agora eu acabo de fechar um acordo com a Redditor. Eu queria falar sobre isso, que a Redditor hoje, a Redditor é São Luís, que são 70 e poucos hospitais no Brasil inteiro. Hospitais. Então, o Jorge Mo e o Paulo Mo me convidaram. O Paulo, a gente teve com ele, até mandei uma matéria que a gente estava junto, você como secretário. Para ser diretor nacional de infectologia da Redditor. Então, eu aceitei, assinei o compromisso antes de vir para cá, eu e meu grupo. Então, eu, como coordenador, diretor, a doutora Ana Lúcia Lemunhoz, que é professora livre-docente da USP, e a professora Tânia Strabelli também vão comigo e meu grupo todo para coordenar toda a infectologia em nível nacional da Redditor. Que eu acho que vai ser uma grande além dessa questão técnica no hospital e médica, qual que é a intenção deles, na realidade? Eles têm alguma ideia, alguma intenção de se envolver em coisa maior para ajudar socialmente, eu diria assim? Vai até sair um artigo, eu vou te mandar, vai sair amanhã publicado, que eu falo o que eu penso entre rede privada e pública. Elas precisam estar inseridas, uma ajudando na outra. E na proposta, na combinação com a Redditor é isso. Eu vou coordenar uma rede privada, a maior do país, e também com metas de ajudar a saúde pública do Brasil. Então há claramente objetivo. Agora você vê, é um projeto imenso, coordenar infectologia de 73 hospitais hoje. Você vê que esses caras eles são a pessoa certa, você vê como é que funciona, né? Porque, veja, eu tenho um perfil curioso, né, por conta que eu tenho o perfil universitário. Eu cheguei a ser, sou reitor, como gestor público, secretário de Estado 2 vezes, e tenho uma clínica privada grande. Então eu tenho um perfil heterodoxo de médico. E isto que teve a ver com esta aproximação junto à Redditor, que eu estou muito otimista, estou muito interessado. E tem uma coisa que eu falei e que eu queria deixar aqui registrado. Eu vou fazer 72 anos. Então, é um garoto ainda. Mas é um alento para a minha geração. As pessoas olham e falam, um cara de 65, 70, 75 está fora do mercado. Do mercado. Eu não. Eu não.
Eu não, e isso serve para minha Você sabe que eu falo isso toda hora? Os caras, as pessoas, essa molecada de hoje não acredita na experiência que a gente tem. É o que eu estou falando, isso é alentador para a minha geração. Saber que um cara que vai fazer 72 anos está super entusiasmado com um projeto grandioso. E por que não? Bom, estamos retendo pelo Grupo Tático de Comunicação. Eu queria só informar o seguinte, a biografia do Dr. Davi, que eu nem li aqui, porque é muita coisa, a experiência dele profissional, o que ele estudou, vai estar tudo hospedado nos portais de notícias, no cartão de visita News R7, vai estar na Rede Brasil Televisão, vai estar no PH Mais Notícias, vai estar no Correio do Papagaio Sul de Minas, um monte de portais de notícias no YouTube também, tá? E eu vou fazer a última pergunta para o Dr. Davi, eu quero agradecer a elegância dele, porque, pô, esse cara, eu tenho uma história com ele que é de cinema, não dá para contar aqui, senão nós vamos chorar, porque agora ele está mais, 72 ele está mais sensível, né? Então ele vai chorar também mais rápido. E eu vou fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Davi, para quem que você entrega o seu cartão de visita? Primeiro assim, eu acho que nós dois temos a competência de conseguir chorar. Isso é bem legal. Ele tá... Você contou a tua história, eu me lembro dos detalhes, então a gente tem essa competência, tem sentimento. Bom. Isso é muito bom. Meu cartão de visita eu entrego a todo mundo que queira ouvir uma boa história. Né? Uma história verdadeira, tem conteúdo. E eu sempre falo, eu sou um indivíduo que prezo pelo legado que eu vou deixar. Tem vitórias, tem derrotas, graças a Deus muito mais vitórias do que derrotas, mas tem uma grande história, né? Que sirva como fonte de entusiasmo para aqueles que vêm depois de nós. Né? Me perguntaram numa entrevista, que me arrumei uma encrenca com a Tereza é minha mulher, me perguntaram quando é que você vai parar. Para quem vai me parar é a vida. E ela estava animada que eu ia sair de férias. Então é isso. Você viu que ele gosta de falar, ele fala na entrevista. Está dando entrevista de férias, fora do país, inclusive. Obrigado. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.